Oi, doutor Marcelo, tudo bom? Sim, boa noite para vocês, tudo bom? Boa noite. Olha, nós já estamos dando boa noite para todo mundo, que a gente já tem mais de 50 pessoas já aqui na nossa sala de bate-papo, nessa estreia do bate-papo aqui na live do canal do Instagram da SBEM. Então aí, tá vendo? Já estamos com uma sala cheia, já não podemos ficar mais dizendo que estamos sozinhos. Boa noite para todos, então. Estamos aí, né? Vamos ver o que pessoas precisam saber sobre colesterol, né? Bom, o doutor Marcelo faz parte do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que tem como presidente a doutora Cíntia Valério, e foi feita uma campanha, né, como tem feito várias campanhas públicas ao longo do tempo da SBEM, e a campanha pública desse ano, assim como aconteceu na Semana Internacional da Tiroide, é uma campanha pública digital, que é para poder compartilhar informação segura, para que vocês possam ter tranquilidade e poder bater papo aqui com a gente, tirar só todas as suas dúvidas. Doutor Marcelo, vamos começar falando uma coisa que a gente sabe que tudo tem um lado ruim e tem um lado bom, né? Todas as nossas situações, até a nossa situação da pandemia, tem essa possibilidade da gente estar aqui batendo papo com tanta gente. Já estamos com quase 80 pessoas aqui conversando com a gente. Então, do colesterol, a gente também tem o lado bom e o lado ruim. Pois é, as pessoas quando falam de colesterol sempre pensam numa coisa ruim, assim, mas na verdade o colesterol ele é uma substância, um lipídio que é necessário para o organismo. O colesterol, por exemplo, ele é necessário para formar bile, ele é necessário para formar vitamina D, ele é necessário para formar hormônios esteroides. E ele é principalmente necessário para a estrutura da célula. Nas membranas celulares, uma parte da estrutura da membrana depende do colesterol. Então, o colesterol é uma substância que precisa chegar nas células, de alguma forma, né? E o grande problema para ele chegar nas células é o transporte, porque no sangue, o sangue é um meio líquido, aquoso, e o colesterol é uma gordura. E gordura não se mistura com líquido. Para isso precisam ter uns carregadores, um tipo de uns envelopes para transportar esse colesterol desde a sua produção, que é no fígado, até essas células. E para isso ele precisa ser transportado por um transportador chamado lipoproteína. E essa lipoproteína, na verdade, é uma cápsulazinha onde o colesterol vai dentro e ele vai se transportando ao longo do sangue, né? E vai deixando o colesterol nas glândulas, no próprio hepatócito para a formação da bile. Mas aí ele precisa retornar. E no retorno, ele precisa ser captado de volta para o fígado para seguir o seu ciclo. O que acontece? Algumas situações podem haver onde o colesterol circulante dentro dessas lipoproteínas começa a aumentar muito. E essas lipoproteínas, em excesso, elas acabam transferindo o colesterol do sangue para dentro das artérias. E isso gera o que a gente chama de placa, a placa de colesterol. Esse aqui é o grande problema. Então, quando a gente fala de colesterol, a gente não está falando uma coisa necessariamente ruim, mas o excesso de colesterol é que é ruim, entende? Então, se a gente tiver um controle adequado do organismo sobre o metabolismo do colesterol, nós não vamos ter tanto problema quanto a gente fala. O problema é que no nosso mundo ocidental, no mundo atual, a nossa alimentação tem excesso de gordura saturada, tem excesso de colesterol, e muitas vezes a gente come demais também. Isso gera alguns desbalanços, vamos dizer assim, nesse mecanismo. Além disso, ainda tem a possibilidade da pessoa ter problemas genéticos relacionados com a eliminação do colesterol, e tem o problema de ter eventualmente agravar esse metabolismo. Então, é uma série de coisas. A gente tem medicações que podem aumentar o colesterol, a gente tem hormônios que podem piorar o colesterol, a gente tem doenças que, por alguma outra razão, aumentam o colesterol e depois normalizam, são doenças passageiras. Então, a gente tem que estar atento a essas coisas e a gente tem que procurar também identificar situações mais graves dentro dessa situação toda. Porque ao longo dos anos é que vai se definindo quem é que vai ter problema com o colesterol ou não, entende? Essas placas, elas levam muito tempo para se formar, elas dependem da idade da pessoa, depende de fatores de risco.
E essa formação dessas placas, ela pode ser mais ou menos acelerada de acordo com o nível desse colesterol que está sobrando, né? Colesterol ruim, ou pode ser mais atenuada de acordo com a vida que a pessoa leva, de acordo com a genética, de acordo com o número de doenças que a pessoa tem. E, então, para esclarecer um pouquinho mais, essas lipoproteínas, então, elas têm essa via de mão dupla, elas vão e voltam, estão circulando. As que levam o colesterol para a circulação a partir do fígado são as chamadas ruins, ou LDL colesterol, que é o que nós vamos falar mais hoje, porque são elas que a gente mede mais e são a partir delas que a gente toma as decisões maiores em termos de tratamento. Mas também tem o colesterol, que é o bom, que na verdade é aquela outra parte que é removida das artérias, removida das placas, de volta para o fígado, que também está circulando no sangue, se mistura com o colesterol ruim, mas ele está sendo endereçado ao fígado, onde ele vai ser removido para o bem da situação toda. Então, esse é o colesterol bom. Na verdade, esse bom a gente não tem muito como aumentá-lo, porque ele é muito genético, depende de muitas coisas, fatores genéticos, mas algumas coisas alimentares, exercício, a gente sabe que aumenta também. Mas, então, a gente tem uma série de situações, assim, pró e contra, né, que a gente tem que avaliar. Tá? Então, não é para ter medo do colesterol, mas é importante a gente lidar ele com seriedade, porque ele pode, sim, levar a consequências muito importantes ao longo da vida da pessoa. Bom, vou aproveitar e até brincar aqui com o pessoal, porque teve gente, a gente deu boa noite, porque a gente está falando de vários lugares aqui do país e a gente está ganhando até um boa tarde, porque em Manaus ainda é boa tarde lá, então a gente dá boa tarde também aqui para vocês. Noite, a gente tem... Pois, aqui já é boa noite. E até a gente está tendo várias participações de vários colegas, a gente tem de vocês, né? A doutora Joana, que vai participar da live aqui também, durante essa semana. E queria aproveitar e te fazer uma pergunta que você explicou exatamente toda essa questão do colesterol, né? Mas a pessoa que está com colesterol alto, que ela precisa ter atenção, que ela precisa ter cuidado, ela tem algum sintoma? Ela precisa prestar atenção em algum sintoma para que ela ligue o alerta para poder correr atrás, né, e se cuidar um pouquinho mais? Olha, a grande maioria não tem sintomas. Esse é que é o problema. O colesterol, ele circula livremente e a gente não sente nada. O que a gente pode sentir do colesterol? Na verdade, a gente vai sentir as consequências de uma lesão aterosclerótica, né, quando tiver, por exemplo, uma placa numa artéria do coração, uma coronária, que estiver entupindo a coronária, a gente vai ter angina, a gente vai ter dor no peito. Se tiver uma placa na carótida, pode haver um sintoma neurológico de eliminação de um pedacinho dessa placa lá e fazer um AVC ou uma ataque isquêmico transitório. Mas existe uma situação que é mais rara, especialmente nas crianças, quando elas têm uma doença genética, uma doença familiar, que ela é relativamente rara quando ela é homozigótica, ou quando tem os dois genes juntos, que é a formação de xantomas. Tá? Xantomas são tumores assim, de colesterol na pele que se depositam e vão aumentando de tamanho com o tempo. Isso é um dos sinais importantes, mas ele só acontece nas pessoas que têm uma doença familiar do colesterol, que é uma doença genética. Mas tem também assim, um achado bem interessante, que assim, na íris, o arco corneano, que é um arcozinho cinza que fica em volta da parte escura do olho, que é depósito de colesterol também, que a gente acha que está ficando velho, não necessariamente é velhice, aquilo ali pode ser excesso de colesterol também. Esses achados clínicos, eles são importantes para o médico detectar precocemente algumas situações. Se a pessoa tiver esses sintomas, é muito importante que ela detecte o nível de colesterol e que ela faça também uma avaliação da sua própria família. Isso muitas vezes é genético, tá? Mas sintomas, assim, especificamente do colesterol, não há. Então é importante, isso que a gente tem que chamar, e para isso que tem as campanhas, a gente tem que fazer o rastreamento, ou seja, procurar o colesterol alto na população antes que ele cause os problemas, né, que a gente, especialmente o infarto agudo, o AVC e as complicações ateroscleróticas, né? Isso é muito mais uma questão de prevenção do que tratar sintomas, né? E a gente tem que procurar detectar e manter esse colesterol no nível que seja bom
durante o maior tempo possível, entende? Porque ele oscila e a gente tem que ficar controlando isso aí, a gente fazendo exames periódicos, indo no médico, para tentar manter a coisa sob controle. Algumas vezes vai ser fácil, né? Algumas vezes com a alimentação se consegue, outras vezes precisa de estatinas, drogas mais potentes, ou até drogas mais potentes ainda que as estatinas, eventualmente. Então, tudo vai depender do risco da pessoa. E esse risco ele não é só o colesterol que dá, o risco vem da hipertensão, vem do fumo, vem da idade, vem do diabetes, vem de todos esses fatores, inclusive a família, que somados vão dar um risco maior ou menor, e aí nós vamos saber quanto que nós temos que baixar esse colesterol. E o colesterol simplesmente, hoje em dia, a gente não tem um nível normal fixo para todo mundo. A gente tem um nível que quanto mais baixo, melhor, vamos dizer assim, de uma forma geral. Porque se você baixar mais, você reduz mais o risco. Se o seu risco é alto, você vai ganhar mais benefício com isso. Se o risco é baixo, você ganha menos. Então, aí que entra a equação, entra a ciência da coisa e entra toda a discussão que a gente tem com o médico e o paciente. Bom, eu queria dar uma paradinha para dar uma boa noite, 2 boas noites bem especiais. Eu estava esperando só esse momento do intervalo. O presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Dr. Rodrigo, está aqui participando, disse que está de olho em você, Dr. Marcelo, né? Olá, Rodrigo. Bem, vamos lá. E a doutora Cíntia, que também está aqui com a gente, eu mencionei sobre a doutora Cíntia, presidente do departamento, o doutor Márcio, que também vai participar essa semana, agora de mais uma live, né? Então a gente está assim com o público, a gente queria agradecer demais ao público todo aqui que está com a gente, dando uma ajuda, tem várias outras pessoas que a gente vai citando aqui ao longo da entrevista. E já começaram a chegar algumas perguntas. Em relação a crianças, chegou uma que quando que se deve fazer triagem em crianças? O próprio Instagram das Bem lançou uma pergunta, que a gente vai falar sobre ela depois, se as crianças devem ou não devem fazer exame de colesterol, e em que momento isso precisa ser feito. É uma questão que merece uma atenção especial, porque, inclusive, só complementando, quem tiver vontade de ter mais informações, a campanha do ano passado, do Dia de Combate ao Colesterol, foi relacionado a crianças. Bom, a criança, uma situação especial, porque ela funciona melhor do que o adulto em termos de colesterol, ou seja, ela elimina melhor o colesterol e ela produz menos colesterol. Então, ela tem níveis mais baixos, vamos dizer assim, em média, do que o normal, do que o adulto, vamos dizer assim, tá? Então, assim, normalmente a criança, ela não preocupa do ponto de vista cardiovascular, porque a doença cardiovascular é uma coisa que surge depois dos 40, 50, 60 anos. Tá? Mas existe uma situação muito especial na criança, que é a hipercolesterolemia familiar. Essa situação ela é diferente de simplesmente ter um colesterol alto, passageiro, porque comeu um chocolate ou fez alguma outra coisa na alimentação que subiu o colesterol e baixou. Quando a gente tem uma hipercolesterolemia familiar, a gente tem um defeito genético no fígado que impede que o colesterol seja reabsorvido. Isso faz com que os níveis fiquem muito altos durante muito tempo, mais do que a gente poderia imaginar num pico de colesterol durante uma alimentação. O que acontece? As crianças ficam com níveis altos muito cedo na vida, e isso leva a um processo de aterosclerose precoce. E dependendo da magnitude, do grau desse nível de colesterol e do grau do defeito que a pessoa tem, ela pode ter um nível, uma doença, por exemplo, homozigótica, se ela tiver os 2 genes do pai e da mãe, ela pode ter doença cardiovascular ali pelos 15 anos de idade. Em geral, se ela tem um dos genes só afetados, ela poderá ter doença em torno de 50, 45, 50 anos, que é a média da evolução. Então, o que a gente faz? Precisa identificar esses casos precocemente. Então, não é qualquer colesterolzinho que nós estamos falando. Nós estamos falando de crianças com colesterol muito alto. Tá? Isso é tem uma frequência de 1 para 500 na população, mas a gente tem que pegar essas crianças. A gente tem que tratar precocemente com remédio essas crianças. Tá? Porque a gente está evitando que elas desenvolvam uma doença precoce. Então, para detectar isso aí, é preciso fazer o que a gente chama de rastreamento, rastreio, tá? Que é dosar na população colesterol. Só que toda política de rastreamento tem que ser bem estabelecida, não dá para fazer em todo mundo, em qualquer idade. Então, tem algumas regras que a gente segue, que são determinadas assim por associações médicas, né? E a mais importante que a gente tem seguido
ela diz o seguinte, assim, que antes dos 10 anos, antes dos 9 anos, assim, normalmente não precisa. Porém, tem alguns senões. A gente tem que ver as situações especiais. Se a criança perdeu o pai ou a mãe precocemente por uma doença cardiovascular, uma doença arterial coronariana prematura, ou seja, antes dos 55, pai antes dos 65, a criança vai ter mãe com 65, mas se tiver algum outro familiar que tenha perdido precocemente, assim, é um indicativo de que essa criança tem que investigar. Tá? Se os pais têm dislipidemia, se o colesterol total do pai é maior que 240, ou da mãe, tem que olhar. Se a criança tem alguma comorbidade, se ela é obesa, se ela tem diabetes, se ela tem doença renal crônica, que é uma doença, infelizmente, que acontece com uma certa frequência em crianças também, se ela é transplantada, se ela tem hipertensão, que é raro, mas também acontece em criança, né? Tem algumas outras doenças reumáticas que podem acontecer. Se ela tiver alguma dessas doenças, tem que fazer o perfil lipídico. Tem que fazer antes dos 10 anos, tá? Isso quer dizer colesterol total, triglicerídeos, HDL, LDL, esses 4, certo? Bom, se ela não tem nada, se ela é uma criança saudável, tá, e não tem nenhuma dessas histórias aí, a recomendação é para que pelo menos uma vez na vida, entre os 9 e os 11 anos, faça o exame. Tá? E aí surge um gap, um espaço onde a gente não faz esse exame, que é dos 12 aos 16, porque a adolescência, com a alteração hormonal da adolescência, dá muito falso positivo. A menina aumenta o colesterol, aumenta o triglicerídeo. Então tem uma Adolescência certa... não é fácil, né, doutor Marcelo? Então a gente dá um pulinho e passa para os 17 aos 21. Então, criança sem nada, tudo bem, entre 9 e 11 anos faz, e dos 17 aos 21 faz também. Aí já é adulto, daí já entra nos protocolos do adulto. Tá? Mas então, menos de 10 anos tem que ter risco, tem que ter fator de risco. Tá? E se não tem, após os 9 anos ali já começa a ver, entre 9 e 11 anos. Tá? Mas o que é muito importante, que às vezes a gente não faz, é perguntar como é que é o colesterol do pai e da mãe. Né? Esse aqui é o mais importante. Com isso aí você vai acabar detectando mais situações. E aí vem a situação, bom, o que eu faço com esse resultado? Né? Esse resultado é Eu alto. ia... Pois é. Aí, as crianças, elas têm um limite diferente do adulto, tá? Em geral, uma criança com menos de 130 de LDL, veja bem que não é o total, é o colesterol LDL, é o colesterol ruim. Se o LDL for menos que 130, em geral, a gente aceita, embora o colesterol normal para uma criança seja menor que 100, tá? Então, eles ficam entre 100 e 130, a gente não está preocupado com doença desse tipo, como eu falei. Mas se passar de 130 a 160, vamos ter que dar uma olhada adiante de novo. É bom revisar, faz uma dietinha, né? Retira algumas coisas importantes da alimentação, testa para ver se ele normaliza, porque a maioria das pessoas que tem um colesterol que não é esse que eu falei, da doença genética, da hipercolesterolemia familiar, que é uma doença, por exemplo, que é da alimentação, eles vão reduzir bastante com a alimentação. Mas essas que têm doença genética, eles não reduzem com a alimentação. Esse aqui é o interessante. A gente faz a dieta, eles continuam alta, é uma coisa estranha. E se ele está acima de 160 na criança, tem que fazer a pesquisa da mutação genética. Tá? Porque aí a possibilidade de ter uma FH é bem grande, e aí nós temos que atuar ativamente para tentar detectar esses casos e tratar aí com remédio mesmo. Tá? Mas a gente tem que fazer todo isso. Não é só um examezinho. Aproveitando essa tua colocação, chegaram duas perguntas bem parecidas, que uma é exatamente isso que você estava colocando agora, se tem medicamento para tratar, ou se isso nas crianças isso é tratado com dieta e exercício. E a outra é que o cuidado que os pais têm que ter, que não é usar qualquer medicamento sem conversar com o seu médico antes, porque isso pode complicar mais do que ajudar. Né? Aliás, muito mais. Vamos inverter a ordem. Então, a segunda questão já está... Obviamente, tem que falar com o seu médico, preferentemente o endocrinologista, né? Se a doença não tem doença cardiovascular, ela é muito mais metabólica, né? Procurar o endócrino. Mas o cardiologista também, né? Também é uma especialidade que está atenta a esse tipo de problema. A questão de usar o remédio que se usa é a estatina. Tá? Tem outras medicações, mas elas não são usadas de uma forma rotineira. Tá? Eu vou comentar sobre estatinas. Estatinas
Na criança, a gente usa quando tem a doença FH, hipercolesterolemia familiar. Nesse caso, tem que tratar, tem que baixar para 130, tem que usar a estatina, que é aceita pela FDA, pela Anvisa, para a idade da criança, né? Então, a gente tem hoje que a atorvastatina é liberada para 10 anos, acima de 10 anos, e a pravastatina acima de 8 anos. Em geral, se pode usar porque são seguras e as crianças quase não se queixam de nada. Então, a gente usa no nosso ambulatório lá com frequência a atorvastatina, só que a gente usa doses um pouco mais baixas, né? E a gente tem que ficar monitorando, né? Evidentemente, se não aparece algum efeito adverso, especialmente dor muscular, né? Mas, em geral, eles toleram muito bem, viu? Não tem muito medo de usar estatina em criança, não, tá? Agora, se a criança não tem essa... Isso é para criança diagnosticada com mutação positiva, heterozigota ou não, tá? Aí tem que tomar. Agora, se a criança não é uma dessas, não tem esse problema, então é dieta, obviamente, né? Mas a gente sempre, como eu falei antes, a gente testa um pouquinho antes de fazer a mutação, a gente dá uma dietinha, 2, 3 meses, para ver se baixa, né? E aí, se não baixar, é porque tem coisa, entende? Aí a gente tem que pensar em dar remédio mesmo, e aí a mutação já vai nos confirmar isso aí. Mas a gente tem, numa situação mais comum, tá? Pode ter caso na família e não ser também essa FH que eu estou falando. Tem uma outra poligênica que a gente vê muito frequentemente e que não é necessariamente ruim como essa, que é a FH. Mas, às vezes, o colesterol não baixa, e aí você precisa também usar a estatina. Mas, em geral, na criança que só tem o colesterol alto por um problema alimentar, mau hábito alimentar, vai melhorar só com dieta e não vai ser necessário usar nenhuma estatina, no caso. Tá? E não tem que ter medo de usar a estatina, né? Vamos ser bem claros, a droga mais segura, mais estudada, mais usada no mundo inteiro hoje em dia. Tem só coisas que a gente poderia ficar falando aqui toda a live sobre estatinas, mas vai ter um colega nosso aí que vai falar depois. Hein? Olha, vou aproveitar que chegou a última uma perguntinha aqui bem recente, perguntando se na sua prática clínica você tem usado calculadoras para definir o tratamento. Bom, isso para adulto, né? A criança não precisa calculadora. Agora, não. Uhum. A calculadora a gente usa sim, a gente usa para calcular o risco global, score global, tá? Que vale entre pessoas de 40 e 75 anos, tá? Não vale para quem tem colesterol mais de 190 de LDL, não vale para criança, não vale para grávida, não vale para diabéticos. Diabéticos têm um esquema separado também, tá? Então, essa calculadora, ela envolve hipertensão, ela envolve idade, envolve sexo, envolve tabagismo, envolve alguns outros fatores de risco. E eles somados todos, eles vão dar uma categoria de risco. Eles foram baseados numa corte americana, né? Em 4 cortes americanas, e é o cálculo mais preciso que tem atualmente, da Associação Americana. Tá? E esse cálculo de risco divide assim, 5% de chances, 5 a 10 e mais de 10%. Então, em geral, a gente toma uma decisão baseada nisso aí. Tá? Tirando as exceções que eu falei antes, você vai ter assim, se o risco for menos de 5% de ter doença cardiovascular em 10 anos, em geral, não há necessidade de usar estatina. Se for 5 a 10, você pode usar a estatina moderada. Se for mais de 10, pode considerar estatinas de alta potência, dependendo do nível de risco que a pessoa tem. Tá? Então, aí, nesse caso, você tem que fazer esse cálculo. Ele é muito útil e funciona bem. Tá? Eu recomendo, a gente tem usado isso aí. Vou aproveitar e pedir para o pessoal que está perguntando sobre estatinas, como o doutor Marcelo falou, essa semana a gente vai ter uma live específica sobre isso, a gente aproveita e já convido vocês para ficarem sempre de olho às 6 horas da tarde, que vão ser as nossas lives durante essa semana. Vou aproveitar 2 perguntas que chegaram, doutor Marcelo, que é o seguinte, atualmente, toda vez que a gente sente alguma coisa, a gente queria poder chegar e perguntar, ai gente, isso que eu estou sentindo é Covid? Né? É o que mais se pergunta atualmente. E aí chegou uma pergunta interessante, que é o seguinte, eu me sinto muito cansado quando eu pratico alguma atividade física. Isso é algum indicador? Né? Agora, olha, vou emendar uma outra pergunta que eu vou anotar aqui, que é sobre a calculadora. Tá? Pode deixar, Cristiane, eu vou anotar aqui a sua pergunta para depois que o doutor Marcelo responder essa sobre atividade física. Eu pratiquei uma atividade física, eu estou me sentindo muito cansaço. Isso é algum tipo de indicação para colesterol? Ou é muito mais coisa do que isso? Isso aí provavelmente... Dormiu tarde, né?
pessoas têm que saber o seguinte, né? Uma coisa é você ser uma pessoa saudável e de repente apresenta um sintoma desse tipo, de começar a cansar mais, você fazia seu jogging, você fazia sua ginástica, que ele não cansava, e de repente começou, opa, estou cansando para fazer exercício, o que é isso? Isso é diferente do cara que não faz exercício e de repente começa a fazer ali e não consegue fazer porque está obeso ou porque está mal treinado. Isso é muito comum, isso não é nada, tá? Mas, assim, se há alguma diferença uma perda de condicionamento físico, isso deve chamar atenção, sim, do clínico, né? Porque pode estar havendo alguma outra coisa do ponto de vista cardiovascular. Em geral, o que mais preocupa numa situação, numa paciente de alto risco e que tem esse sintoma, que começa a ter falta de ar, é se ele está tendo alguma disfunção miocárdica do músculo ventricular, ou seja, ele pode ter uma isquemia numa artéria coronária, tá? E, eventualmente, quando ele faz um exercício mais forte, ele vai ter uma hipoperfusão, uma diminuição da oxigenação do músculo miocárdico e vai haver uma disfunção e vai entrar uma dispneia. Mas isso é uma situação bem diferente do cara cansar para dar uma corrida em Ipanema ali, não é a mesma coisa que eu estou falando. Ele caminhava, agora ele caminha, ele está cansando. Opa, isso aí não é normal. Tá? Paciente obeso, hipertenso, diabético, de repente a ter esse sintoma, olhar, mesmo que não tenha dor. Tá? No paciente com diabetes, a gente nem sempre tem dor no peito para ser uma isquemia. A gente pode ter só a dispneia. Então aí tem que falar com o seu cardiologista, com o seu endócrino, para tentar avaliar, ver o que está havendo. Em geral vai ser feito aí uma cintilografia miocárdica, um ecocardiograma, né, para ver se a pessoa tem alguma coisa ou não. Especialmente se for diabética, né? Nesse caso, sim. Mas o colesterol em si, ele não causa isso aí, né? Ele não é capaz de afetar o músculo miocárdio de uma forma direta, né? Ele vai atuar entupindo a artéria que nutre o seu músculo. Então, aí é uma outra situação, tá? Mas o cara que cansa, tomou muita cerveja e é gordo, isso aí não é nada, né? Isso aí simplesmente está mal treinado, ele tem que começar gradualmente. Agora, se é uma coisa que modificou de uns tempos para cá, aí tem que ver. Tem também as doenças pulmonares, eventualmente, né? A pessoa pode ser um fumante e começou a ter uma dispneia porque resolveu caminhar um pouco mais, ou tem uma crise de asma, né? Ter um broncoespasmo, ter alguma coisa que desenvolveu pela poluição, alguma coisa alérgica, e aí ele começa a ter dispneia, os esforços. Mas aí entra no diagnóstico diferencial de dispneia, que é uma coisa enorme, aí, que não é, não sei se é o foco hoje aqui, mas eu posso dar umas dicas, é isso, acho que tem que procurar o médico quando ficar muito estranho, assim, que não era usual e de repente ele começou a ter esse tipo de sintoma. Bom, já chegaram várias perguntas aqui, deixa eu passando algumas para você. Todo paciente com HDL alto, ele pode se considerar protegido? Isso é uma armadilha. Imagina quem já fez a pergunta, não vou nem contar, vou ficar quieta. O colesterol ele já foi no passado um índice de segurança. A gente teve esse momento na medicina que o HDL alto não, eu estou tranquilo. O HDL alto, na verdade, ele significa muitas coisas. Tá? Em geral, o HDL, para quem não sabe, é aquela lipoproteína que remove o colesterol que está na placa e leva de volta para o fígado. Muito bem, isso aí é um efeito bom dele. Mas, na verdade, o HDL não é uma coisa só, são muitos tipos de HDL. E o HDL, ele é traiçoeiro no sentido seguinte, se ele tiver um nível muito alto, muito elevado no sangue, não necessariamente ele está fazendo um bom trabalho. Porque ele, para remover aquele colesterol da placa para dentro do HDL, ele precisa ter um gradiente, ele precisa ter uma diferença de concentração de colesterol para transportar esse colesterol de um lugar para o outro, para dentro da lipoproteína. Se tu tem um nível muito alto de HDL e esse HDL está saturado, como é o caso de algumas situações em que a gente tem hipertrigliceridemia, ou pode ter algumas medicações aí que recentemente caíram fora por causa de que aumentavam muito o colesterol e aumentavam a mortalidade, eles acabam aumentando o tamanho da HDL, mas essa HDL não serve para nada, ela não capta colesterol. Então é só um marcador alto e que não está fazendo efeito. Então ele não necessariamente vai proteger. E tem trabalhos mais recentes que mostram que se a HDL é muito alta, pode ser mais um fator de risco, na verdade, tá? Para doença cardiovascular.
E, por outro lado, tem situações que a HDL é muito baixo, como uma família italiana que tem ApoA1 Milano, que é uma família assim de poucas pessoas que moram perto do lago de Garda, na Itália, e que toda família é longeva. E eles descobriram isso aí, que tinha uma proteína, que era o ApoA1, que é a base da HDL. Aí eles foram ver toda essa família, vivia 110, 105 anos ali, com HDL de 20, de 15, de 10, HDL super baixa e ninguém entendia por quê. É que, na verdade, aquela HDL era muito mais eficaz do que a HDL que a gente está usual. Então, não importa a quantidade de HDL, importa a eficiência, a capacidade de ela fazer aquele fluxo ali. Então, isso aí é uma das mistérios da medicina hoje. Não tem um remédio que aumenta o HDL que vai funcionar. Os que tentaram fazer isso aí não mostraram que reduz mortalidade. Então, a gente fica nessa. A gente tenta aumentar o HDL de uma forma natural, com atividade física, com redução de peso, né? Mas, na verdade, o que a gente vai buscar mesmo para ter eficiência é reduzir o LDL, né? O HDL é apenas mais um fator. Olha, chegou mais uma pergunta aqui, aliás, chegaram várias, a gente vai juntando. O score de cálcio deve ser valorizado? Sim, score de cálcio é muito importante. Score de cálcio é o seguinte, a gente tem uma calcificação, todo o colesterol na placa, quando a placa fica velha, ela calcifica, a placa de colesterol. Então, se a gente tem uma placa muito calcificada, ela é antiga, mas ela dá uma ideia da extensão da placa medindo pelo cálcio. Qual é a vantagem? O cálcio ele é radiopaco, a gente enxerga no raio-x, a gente enxerga na tomografia sem contraste. A gente não precisa injetar um contraste para enxergar a placa por dentro. A gente olhando por fora, a gente consegue ver a quantidade de cálcio que tem e a gente pode inferir que ele tem mais ou menos doença por causa da quantidade de cálcio que ele vai ter. Então, o que acontece? A gente faz um score de cálcio e dá 0, a gente pode, com uma boa margem de segurança, inferir que essa pessoa está quase livre de doença coronariana. Tem algumas exceções, certo? Algumas pessoas têm doença não calcificada. Mas por uma boa margem de segurança, a gente vai ter como dizer para ela que ela não tem uma aterosclerose subclínica e ela não vai estar em risco maior por isso. Por outro lado, se tu tem um paciente que você calcula o risco, você faz todo aquele cálculo do score global que eu falei, e aí, não, o risco é intermediário, mas ele tem uma história familiar de doença. Isso não entra no score global. Aí, quando ele faz o cálculo, ele faz uma score de cálcio, tem cálcio na coronária. Então, ele automaticamente salta de um risco intermediário para outro risco. Porque esse cara já tem doença. E se ele já tem doença com colesterol que não é muito alto, é porque aquele colesterol ali, ele está sendo muito captado, ele está sendo muito acumulado na placa de uma forma anormal. Então, ele tem uma doença que não depende tanto daquele nível, ele tem que baixar além daquele nível o colesterol para você ter um benefício, né? Então, o score de cálcio nos ajuda nesse sentido. Ele reclassifica os pacientes de risco intermediário ou baixo intermediário ali para alto risco, ele te deixa tranquilo para não precisar fazer muita coisa se ele der 0, entende? Se você tiver um score 0, você pode, por 5 anos, esperar um novo score de cálcio, fazer um novo, que por enquanto é difícil que você vai ter um infarto, porque não há nenhuma... Quer dizer, os estudos mostram que a correlação com o infarto e o nível de score de cálcio, ele é muito alto. Desculpe. Então, se você tem um score 0, a chance de ter um infarto cai muito. Tá? Então, a gente fica tranquilo. Para as pessoas que não querem usar estatina, que estão ali, naquela faixa de risco duvidosa ali, faz o score de cálcio, vê ali, está 0, bom, pode ficar mais um tempo sem tomar estatina, não tem problema. Agora, tem o contrário também. A gente tem um cara de 40 ali, que está ali no limite, o pai morreu com 55 de infarto, e de repente, vamos fazer o score de cálcio, meu colesterol é 130, e o score de cálcio está lá, tomado. Bom, esse aí tem que usar estatina alta potência, tem que baixar muito mais o colesterol do que deve, e aí nós vamos ter um benefício, porque ele pode ter tem outros fatores que a gente não conhece, não é só colesterol, entende? Tem lipoproteína A, tem outras coisas que a gente não entende bem como é que funciona, que acabam também contribuindo para o risco. Então, a gente baixa o que a gente pode fazer, a gente controla a hipertensão, controla o diabetes, controla o colesterol, para de fumar, baixa o peso e é isso aí, tá? Vai ser feliz, né? Porque depois que eu conseguir fazer tudo isso... Doutor Marcelo, tem uma questão... Faz isso todo dia. Tem uma questão interessante que o senhor colocou no início, a questão de ser assintomático. E aí a gente recebeu uma pergunta que, pelo fato de ser assintomático, como convencer o paciente
a fazer o tratamento, a acompanhar, mudar os hábitos? Qual é o segredo para convencer o pessoal? Bom, muito faz parte do nosso trabalho aqui de divulgar isso, né? Que acho que é importante. Quando há um consenso na sociedade de que isso é importante, fica mais fácil para o médico dizer que teu colesterol está alto, você tem que fazer alguma coisa. Isso é uma forma. A outra forma, os pacientes mais resistentes, é perguntar da família dele, como é que é, teu pai morreu dessa idade, assim, tu tá esperando o quê, né? Essa é uma forma de também né? Bem suave, né? Você pode fazer o espalho de cálcio e mostrar para ele que ele está tomado de cálcio. Olha, tu não sente nada, mas aqui, tu pode olhar esses branquinhos aqui, são placas, tá? Tu não vai deixar assim. E na última, se o cara não quer, o que nós vamos fazer? Né? O paciente não quer, tem direito não querer se tratar também. O que é muito chato e ruim é que às vezes tem na internet gente falando contra. Né? Então aí eu não quero tomar estatina porque o doutor, não vou dizer o nome aqui, senão vou preso, ele disse que faz mal usar a estatina. Bom, mas e aí? Então, fizeram um trabalho na Dinamarca certa vez, esse trabalho não, mostrando que na época que saiu uma reportagem lá dizendo que estatina fazia mal, aumentou a mortalidade porque o pessoal começou a parar de usar a estatina. Aí deu um pico de mortalidade lá logo depois, alguns tempos depois. Então, viram que não é assim, né? A gente não pode simplesmente passar na internet em tudo que falam, né? Influenciadores digitais aí dizendo que faz mal isso, que faz mal aquilo. Vamos atrás da ciência do que está definido, gente. Tá? Então, convencer o paciente que se ele está influenciado por essa gente, essa é a mais fácil de todas, né? Porque a gente fala do cara que está falando ali, a gente já consegue meio que desarticular toda a ideia dela. Mas, às vezes, tem pessoas que são muito resistentes mesmo. Isso aí, às vezes, é difícil, né? Mas, em geral, acabam usando, né? Se precisar. Eles já vão aproveitar e sempre é bom eles consultarem aqui, consultarem os canais de comunicação da SBEM, o site, compartilhar informação segura é mais garantido. É isso aí, porque procurar na internet você acha de tudo, né? Olha, deixa eu passar mais algumas perguntas, a gente está chegando aqui nos nossos... Começando a chegar na reta final. Aqui, em qual situação pediria um ecodoppler de carótidas? Se score de cálcio é igual a 0, tem validade a solicitação da eco de carótida? Essa é bem específica, hein? Tem muita incongruência aí. Às vezes você tem placas de carótida, a gente define placa com mais de 1,5 centímetros, né? E o score de cálcio pode dar normal, não se sabe bem por que tem essa discrepância. A maior parte correlaciona, mas tem um percentual ali que não correlaciona, que tem discrepância, especialmente se tem história familiar de AVC. Então, eu sempre acho interessante complementar com a carótida, especialmente se a pessoa tem mais idade. Tá? Eu não saberia dizer qual é essa proporção, assim, mas tem um nível bem razoável assim, de pacientes com placa que tem cálcio coronário normal. Então, nesse caso, vale a pena, porque aí a conduta é a mesma. Você vai dar dose alta de estatina também. Olha, aproveitar para dar boa noite também para o Dr. Márcio, que vai estar aqui com a gente essa semana. Dr. Luiz Antônio, que está aqui com a gente, deu um oi para nós aqui também. Dr. Vitor Gervásio também está aparecendo. Olha, ganhamos um parabéns ali, ó. Parabéns pela live. Né? A gente já teve até pico de 150 pessoas aqui conversando com a gente. E vamos a mais algumas perguntas, aí mais uns 3 minutinhos para a gente conseguir ver se atende a todo mundo. Pediram, acho que você já falou bastante, né? Porque está pedindo para falar um pouquinho mais do score de cálcio e Doppler de carótidas, mas eu acho que depois dessas respostas todas, eu acho que ficou esclarecido, né? Ou você quer complementar com alguma questão? Tem um estudo interessante que mostra essa incongruência, mas eu não estou me lembrando aqui o nome do estudo, mas em geral existe uma questão com a idade, assim. Você vai ter as placas na carótida com uma média de idade um pouco mais elevada. Não adianta fazer muito a ecodoppler em jovens, assim, com 40, 50, mas adianta fazer score de cálcio nesse grupo. Mais adiante, a placa na carótida ela aparece com mais força, assim. E o score de cálcio satura um pouco no idoso, porque a maioria vai ter score de cálcio positivo. Aí você vai ter que usar o percentil para tentar identificar alguma coisa, assim. Mas o score de cálcio, sim e não, ter ou não ter, ele é muito importante ali entre os 40 e os 50 anos. Né?
Ali a placa na carótida quase tu não vê. Tá? Tu vai ter que usar um pouquinho da espessura média intimal, às vezes pode ser útil, mas não é o fator que a gente usa para definir o risco mesmo. O risco da aterosclerose subclínica tem que ter a placa, não adianta só ter a espessura aumentada. A espessura aumentada é até 1.1, 1.2, assim, e a placa é 1.5. Com a placa é que o risco de eventos aumenta. Tá? Mas é importante ter a espessura também, porque a espessura na criança ajuda, né? Nos pacientes com FH, com hipercolesterolemia familiar, a espessura da média intimal já ajuda bastante. E não adianta fazer score de cálcio na criançada, porque eles não têm nada mesmo, não vai aparecer. Tá? Então, assim, já depois dos 30, nos que têm FH, já começa a ter score de cálcio positivo, já vale a pena. Tá? E aí depende muito da idade também, né? E depende também do serviço que está fazendo. Né? Porque é um pouco examinador diferente. Doutor Marcelo, a gente recebeu 2 perguntas aqui para a sua orientação sobre algum guideline que tenha saído ou recente ou que seja interessante dos profissionais de saúde acompanharem. O guideline mais recente é o do ESC, que é da European Society of Cardiology, que saiu no ano passado, né, que é bem interessante, bem mais agressivo, né, do ponto de vista de... Eles categorizam os níveis de risco de uma forma mais agressiva, assim, colocando uma categoria de muito alto risco acima da alto risco. Normalmente não tinha na classificação americana. Nessa classificação de muito alto risco, eles incluem aí os pacientes que têm doença cardiovascular estabelecida, já tiveram eventos, e eles colocam os diabéticos com doença arterial subclínica nesse grupo também, com insuficiência renal crônica também. Então é interessante olhar esse novo guideline da ESC ali, que ele é bem claro, bem limpo, né? Dá para ver bem assim o que eles colocam. E aí já começam a falar de outras coisas, né? No diabetes ali, de começar a indicar SGLT2 e outras coisas que não é foco aqui hoje. Mas esses guidelines de lípides ali, eles também trazem umas coisas interessantes a respeito dos usos dos inibidores de PCSK9 agora, que começam a ter uma entrada maior naqueles pacientes que têm doença de muito alto risco, né? E que não atingem metas de colesterol com essas estatinas. Aí teria uma indicação. Então, abriu uma brecha para os PCSK9 com essa nova classificação. E vem drogas novas por aí, né? Drogas bem interessantes, assim como inclisiran, né? Que você vai poder fazer uma injeção a cada 6 meses para bloquear o PCSK9 e fazer diferente do bloqueio que os inibidores de PCSK9 fazem. Na verdade, você vai inibir a síntese de PCSK9. Então, é uma nova forma de abordar o tratamento, com reduções que podem cair mais de 60% em cima das estatinas, né? Com uma injeção aplicada a cada 6 meses. Isso aí é muito interessante, né? Especialmente para as crianças, né? Que não precisam ficar tomando remédio todo o tempo. Mas eu não sei nada sobre preço, essas coisas, no momento a gente não vai ter nada para dizer aqui. Eu acho que são coisas que vêm por aí, né? E que a gente tem que estar atento. Mas eu acho que se é para usar algum guideline, usa o do ESC, o mais recente. Tem o nosso guideline também, mas é para diabetes, né? A gente usa mais focado, não é geral, né? Como esse do ESC. Né? O guideline que saiu em 17, da SBC, da SBI e da SBD, ele aborda bem como abordar o paciente com diabetes, através de um método bem simples, que é o número de fatores de risco, assim, não precisa calcular nada, e decidir o nível de estatina e uma meta de colesterol que está ali estabelecida. Bom, a gente está chegando aqui na nossa reta final. Chegaram algumas perguntas, mas a gente aproveita para avisar vocês que amanhã a doutora Cíntia Valério, que é a presidente do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose das BEM, vai estar aqui com a gente falando de alimentação, nutrição, dietas, e a gente sabe que sempre a gente tira algumas dúvidas com ela a respeito de outros assuntos também, e também sobre estatinas, que continuam mais gente perguntando aqui, que a gente vai ter durante a semana mais uma live falando específica sobre isso. Queria agradecer muito ao doutor Marcelo, obrigada pela estreia, temos uma boa estreia aqui no canal das BEM, esperamos o senhor em outras ocasiões e a gente espera vocês amanhã. Gostaria que o doutor Marcelo se despedisse e depois a gente se encontra amanhã às 18 horas aqui de novo no canal da SBEM Nacional, falando ainda sobre colesterol.
Bom, eu queria agradecer a presença de todos. É a primeira vez que eu faço uma live, assim, estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Assim, lembrar para os colegas não esquecerem das crianças, né? Que a gente sempre acha que criança é de baixo risco e pronto, mas a gente tem que estar atento a detectar esses casos. Né? A gente faz a pesquisa da mutação eventualmente ali com o INCOR, se precisar mandar alguma coisa para mim, fiquem à vontade. E para o pessoal em geral, assim, ficar atento aí, fazer as suas dosagens, aí procurar o seu médico, né? E ficar atento, especialmente se tiver casos na família, né? Acho que a gente tem que ficar